A paz, galera! Vamos para mais um episódio. Eu sou a Laís, estou aqui mais uma vez. Sou a Amanda, estou aqui mais uma vez. Hoje a gente tá com dois convidados super especiais. Se apresentem. Oi, gente, aqui é o Juan. Uma alegria estar aqui com vocês nesse podcast. É um prazer, é meu primeiro podcast, então vamos lá. Vai ser um bom bate-papo e eu espero que a gente possa aí se conhecer e edificar uns aos outros. Fala, galera, aqui é o Diego. Também tô muito feliz de estar aqui. Não é meu primeiro, né? Eu já apareci aqui algumas vezes, mas também tô muito feliz de estar fazendo Agora sendo parte. entrevistado. Olha que responsabilidade, hein? De frente com o Laís e a Amanda. E galera, falo pra vocês ficarem até o final, porque hoje a gente vai dar um recadinho super novidade. especial, uma Olha aí. novidade vindo aí. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Só pra quem ficar. Sem roteiro É, nenhum. hoje a gente tá fazendo um teste Pode ficar também. bem facinho pra gente. É tipo um GP freestyle, né? É, Estilo Nada. livre. Roda de conversa. Nada de nada. E Testando um novo modelo. o bom é que vai ser novidade pra gente também, porque a gente não conhece muito vocês, a história de vocês. Então é uma oportunidade pra gente também. Legal. Quem Boa. quer começar, hein? Pode ir. posso começar? Pode, fica à vontade. Minha história, olha, é um pouco longa, mas vamos lá. Aqui na CS eu tenho acho que uns 8 aninhos, assim, mais ou menos, que eu tô aqui. Mas eu vim de outra igreja, né? Eu vim da Assembleia. E aí... Mano, é muito engraçado que quando eu cheguei aqui, eu vim a um culto da GP. E aí eu fiquei assim, mano, que é isso? Tipo, essa galera... É porque era muito diferente, né? Tipo, você vem de uma igreja tradicional. Mas você era de infância da É. Assembleia? Cresci na igreja, Ah. assim. Eu nasci no hospital. Porque Porque a gente fala assim, nasci na igreja. Desceu aqui, ó, no fundo. Eu nasci no hospital, mas eu fui crescendo na igreja. É, desde sempre. Sempre fui envolvido com música, com arte, assim, na igreja. Fazer bastante teatro lá na Assembleia e tal. E cresci assim. E aí, essa fase de transição pra mim foi muito difícil porque eu nunca... Sei lá, eu não tive aquele processo difícil, assim, na adolescência. De, tipo, me desviei... Fiz coisa errada no mundo, tipo, eu não passei por isso. Mas eu tive uma fase que eu fiquei distante do Senhor, assim. E aí, eu realmente estava muito mal e foi quando eu conheci a Cristo Salva. Conheci a GP. Na época, a GP era assim, mano, era um boom, era um negócio de louco, assim. Tipo, na escola, todo mundo comentava. Eu lembro que a galera, tipo, a gente usava muito Facebook, né? Hoje... Pouca gente usa Facebook, mas uma galera mais old Alguém school. avisa o Dani pra ele parar com o Facebook, Desativei- pelo amor de Desativei Deus. o meu esses dias. Ninguém mais usa Facebook, né? Mas eu lembro que no Facebook, mano, a galera colocava, tipo, a logo da GP, assim, todo Epidemia mundo. GP, né? Eu lembro dessa fase. Você estudava no Anchieta? Eu estudava no Poli. Eu estudava no Anchieta e eu nem era daqui, mas eu lembro da galera colocava a foto da GP no perfil do WhatsApp, Não. tudo no Sim. Facebook. Tinha a era... célula lá no Chieta também, né? Inclusive eu aceitei Jesus na célula do Anchieta. Nossa. Precisamos voltar com as células nas É. escolas. É importante. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, mano, é muito diferente esse negócio. E a primeira coisa que me fisgou, né, foi o louvor. Porque, tipo, na igreja tradicional tinha os grupinhos. Então, tipo, tinha o grupo de jovens. Era tipo um coral, assim. O pessoal ficava de pé enquanto a igreja toda tava sentada. E aí você segurava ali a letrinha, assim, na mão e você cantava. E você cantava lá? É, eu cantava. Eu tocava violino também, ó. Que legal. Um fun fact. Tocava violino na orquestra. Toquei violino por um tempo lá. E é uma coisa que eu sinto saudade, mas, tipo, como faz muito tempo que eu não toco, então eu já não me garanto mais. E aí, a igreja toda ficava sentada e ficava meio que assistindo, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui e eu vi que o culto era uma coisa corporativa, então, tipo assim, o Ministério de Louvor tava aqui, mas todo mundo tava participando, sabe? A gente não tava só olhando aquilo e, tipo, olhando de fora, assim, em terceira pessoa, sabe? Era todo mundo junto, era uma coisa só. E, tipo, a galera levantando a mão, chorando, gente gritando, gente ajoelhada. Sim. E, tipo, pra mim era assim, todo mundo sentadinho e tal. No máximo você levantava a mão e dava glória a Deus, mas era isso, sabe? E... Nossa, me chocou muito, assim, me chamou muita atenção. E aí eu passei por esse processo de transição. E aí quando eu cheguei aqui... Mas você veio convidado de alguém? Da GP? Vim convidado de uma amiga. Eu tava no
no primeiro ano do ensino médio, de uma amiga. Hoje ela não tá mais aqui na GP, faz um tempinho já. Mas era ela... na escola que falavam, aí você veio. Eu lembro que na época lá na minha sala, tinha tipo umas 4 ou 5 pessoas que vinham na época, sabe? Nenhum deles permaneceu. mas eles que me trouxeram pra cá, assim. E aí, quando eu cheguei aqui, tipo, decidido de que eu ia ficar e tal, aí passei por um processo, orei, falei com a minha mãe, falei com a minha liderança lá na igreja, mas era aquilo que eu falei, eu tava passando por um processo que eu tava na igreja, mas eu tava distante do Senhor, sabe? E eu entendi que, tipo assim, cara, esse momento é o momento que eu preciso buscar Deus por mim mesmo, sabe? Não mais o Deus da minha mãe, não mais o Deus da minha família, mas ter um relacionamento íntimo com o Senhor de fato, sabe? E aí, eu cheguei aqui num acampamento de carnaval, que foi quando eu falei assim, realmente eu vou ficar. Então foi muito intenso, porque era culto todos os dias, manhã e à noite, e aquele ambiente de muita presença de Deus, muita manifestação do Espírito. E aí, assim, o tema, logo de cara, a gente tava falando muito sobre paternidade naquele acampamento. E foi um assunto que, assim, o Senhor sabia que eu precisava ouvir, porque realmente, naquela estação eu precisava muito, né? Tipo, os meus pais, eles tinham se divorciado, já tinha um tempinho, acho que tinha um ano e pouquinho. E eu tava, assim, bem difícil. Eu não tive um diagnóstico, porque naquela época a gente não falava tanto de terapia igual a gente fala hoje. Ainda era um tabu bem maior, assim. Mas eu acredito que eu tive uma depressão naquele tempo, porque... passei por um processo bem difícil quando os meus pais se separaram. E o Senhor aqui já, tipo, nos primeiros cultos começou a tratar meu coração e eu recebi muita cura, assim. Tipo, muita cura mesmo. E era muito louco porque, assim, ninguém me conhecia. Eu tinha alguns amigos, mas eles não eram amigos influentes aqui na igreja. Então, assim, era eu e Deus. Tanto que em vários momentos meus amigos da escola não vinham, mas eu tava aqui, sozinho. E aí... eu lembro que nesse tempo eu conheci o Biel porque essa amiga minha lá da escola, ela tinha uma conexão com o Biel e ela falou, tipo, ó, eu tenho uma célula pra te indicar e tal, que é a célula do Biel. E aí eu fui, tipo, não sabia quem era o Biel, tipo, eu vi ele cantando uma vez no acampamento, mas fui pra célula. E aí já era. Depois que eu fui pra célula, tem 2 caras que eles me marcaram muito, que é o Fabrício e o Adriano, os gêmeos. E aí, a gente ia pra célula junto. E, mano, a nossa célula era de sábado à tarde. Tipo, umas 3 da tarde. Então, pensa, era uma luta. Aí a gente morava lá na Hortência. Eu saía da Hortência e a célula era na Vila São João. Aí a gente ia a pé, ia trocando ideia. Então, tipo, foi muito legal, porque até nos dias do acampamento teve célula normalmente. Tipo, naquele sábado teve célula. E foi a primeira célula que eu fui. No sábado teve célula? Depois do culto teve? Depois do culto. Então, tipo, eu vim pro culto de manhã, aí só fui em casa, almocei, aí fui pra célula e voltei pro culto à noite. E aí a minha mãe ficava assim... o que tá acontecendo com esse moleque? Que até pouco tempo atrás ele não tava querendo ir pra igreja e agora ele não quer sair de lá. E realmente foi um tempo muito, muito bom, assim, pra mim. E aí conheci o Biel, me conectei com ele e tal. Depois de um tempo a gente começou a caminhar em discipulado. E de lá pra cá, tô aqui. Chegou aqui. Tô aqui. Muito bom. É eu agora, né? Agora bom, você. Esse ano vai fazer 9 anos que eu me converti, mas eu não vim de nenhuma outra igreja, né? A Cristóvão, acho que foi a primeira igreja evangélica, assim, que eu tinha visitado de fato, pra conhecer, e acabei ficando. Inclusive, eu vim no culto de quinta, no culto da Vitória, foi meu primeiro culto. Eu já tinha tido contato antes nas células do Anchieta, né? Então, eu comecei a frequentar ali, comecei a ver que tinha uma parada diferente, tinha algo real. Eu tinha uma amiga, hoje ela não tá mais aqui, a gente se conhecia muito, ela era minha melhor amiga na época, e eu sabia que o Jesus dela era muito real. Então eu sabia assim, qualquer coisa que eu precisar eu posso ir no Jesus dela, porque eu sei que ele vai realizar. E é engraçado que nesse ano eu até fiz um propósito sem entender o que era pelo meu primeiro emprego. E aquilo acabou acontecendo, fortaleceu a minha fé. Eu falei, olha, eu vou na igreja pra agradecer. Isso foi em 2013, se eu não me engano. E aí, minha amiga, ela era meio furona.
Aí o que aconteceu? Eu era muito tímido, gente. Por incrível que pareça, eu era muito introvertido, eu tinha muita timidez, assim. Se alguém falasse comigo, eu queria entrar dentro da parede, eu não sabia muito lidar com as pessoas. E aí a gente combinou de vir e ela falou assim, olha, sobe e senta lá na galeria. Eu falei, ah não, ela vai me dar o bolo. E dito e feito, ela me deu o bolo. E aí eu pisei ali, aqui no Templo Menor, ali na porta central. Só que eu não tive coragem de ficar, então eu fui embora. Aí depois... Você veio na igreja por causa dela? Não foi por causa dela, não. Tá doido? Foi embora, ué? Não, fui embora porque eu era tímido. Eu não sabia lidar, gente. Eu não sabia lidar com pessoas. Quando eu contar o meu contexto de célula, vocês vão entender um pouquinho por que eu fui embora. Porque eu, de verdade, era muito tímido. Aí depois, a minha mãe, ela tava com alguns problemas de saúde, né? E aí eu lembrei de quem? Do Jesus da minha amiga. Eu mandei mensagem pra ela, olha... Queria ir no culto e tal, porque eu sabia que eu tinha uma fé assim, o Jesus dela vai curar minha mãe. Só que como eu não gostava muito de crente, eu falei assim, eu vou lá e vou voltar pra agradecer, porque Jesus vai de fato curar ela. Ela veio comigo, era um culto da Vitória, gente. Culto da Vitória, pra quem tá ouvindo a gente, se você ainda não teve a experiência de um culto da Vitória, você tem que vir. Porque você precisa ser marcado por isso. Que é onde acontecem alguns milagres, alguns moveres sobrenaturais. E aí eu vim nesse culto, passou-se um tempo... Minha mãe fez os exames e tudo mais, deu bom. Falei, nossa, vou voltar lá pra agradecer esse Jesus que curou. E foi engraçado, foi a primeira vez que eu vim na GP. E aí teve aquele momento do bem-vindos. E eu fui muito constrangido por esse amor. Sempre gente, teve, então. Eu passei por esse momento do bem-vindos. Mas olha o mico. Eu abracei a primeira pessoa, aí eu virei pra ela e falei assim, já posso sentar? A hora que eu olho tem uma fila enorme de pessoas pra me abraçar. E aí aquilo me constrangeu muito. E aí no final do culto ela me apresentou a Bárbara. Na época ela caminhava com a Bárbara, eu tava ali perto. A Bárbara do Júlio ali da assistência. Hoje eles são líderes aqui da assistência da GP. E aí depois rolou um convite pra vir na conferência de células. E depois da conferência de células era a Festa das Cores. Nossa, saudade, né? Nossa, que Já saudade. tinha Festa das Cores também? Oi? Festa das Cores, né? Isso, tinha Festa das Cores. Foi em 2016. Aí eu vim... Aí depois a gente foi pra casa da Bárbara. Aí ia ser noite do macarrão. Gente, eu nunca tinha cortado uma cebola na minha vida. Meu Deus. A Bárbara Olha foi o a mico. pessoa que me ensinou a cortar cebola. E Olha ali me isso. marcou, porque aquele amor, aquele constrangimento das pessoas foram me marcando. Aí depois eu voltei pra ir na célula, mas eu ainda não tava tão firmado. Tava com alguns problemas ainda. Até por vir de uma criação diferente. Eu sabia que poderia rolar alguma resistência com a minha família, e de fato aconteceu. Mas aí eu comecei a vir na célula, minha amiga começava a dar bolo. Gente, só pra eu contar uma experiência aqui da célula. Eu tinha tanta vergonha que eu abri o site da igreja, eu não sabia usar uma bíblia. Mas eu abri o site da igreja pra ver o esboço e marcar os versículos que precisava ser marcado, porque eu não queria que ninguém me Olha, ajudasse. que Eu tinha muita ligeiro. vergonha. Pra abrir a Bíblia. Pra abrir a Bíblia e, tipo assim, eu tinha vergonha que outra pessoa... Tipo assim, parecia que eu Alguém tava atrapalhando toda a célula ou atrapalhando aquela pessoa. Ou, meu Deus, nossa, veio até mim agora, como que eu Mas aí a lido? galera abria exatamente o que tava Mano, lá. teve dias que não abria. Aí eu ficava todo perdido. acho Eu que na ficava, maioria das mano, o que tá acontecendo? E eu era muito tímido. E o amor do Júlio e da Bárbara me constrangeram muito, gente. É muito real esse constrangimento de células. Porque é aquela coisa, você passa por muitos lugares, mas um lugar onde você é marcado... E era engraçado porque na época eu tava muito fitness. Eu tava muito no projetinho ali. E a Bárbara fazia umas comidinhas fitness, porque ela sabia que eu não ia comer o lanchinho. E detalhe, essa célula era de sábado à tarde. Então eu tenho uma memória muito boa de célula de sábado à tarde. Por quê? A gente já passava o dia ali e depois, tipo, a gente vinha pra GP. Então era muito gostoso. E aí eu fui passando por esse processo e tudo mais. Aí a minha amiga dava os bolos e falei, eu quero Jesus. Chegou uma fase ali que começou a dar tudo errado na minha vida. Falei, eu quero Jesus e é pra esse lugar que eu vou. E a dinâmica de culto pra mim era muito diferente, porque rolava... Naquela época era um pouco diferente da dinâmica de louvor hoje. Erga suas mãos e comece a agradecer. Eu ficava assim, tá, mas agradecer o quê? Eu ficava meio perdido no que tava acontecendo. E aí eu lembro que foi passando-se os dias, eu falei assim, todo mundo vai lá, chora, baba, rola, não acontece nada comigo. E eu falei, Deus, se o senhor não fizer nada, eu também não vou mais. Aquela birrinha, né, que a gente faz pra Deus. E aí eu lembro que eu tive minha primeira experiência, foi uma experiência muito simples, gente, mas que me marcou muito. Foi a sensação de um coração aquecido, sabe, um quentinho aqui dentro? Mas foi o suficiente. Depois disso, eu passei a ter esse relacionamento com Jesus. Eu não sabia ainda usar uma Bíblia.
aí eu ganhei uma Bíblia, e eu comecei a ler, eu comecei a ver, nossa, eu não conhecia esse Jesus, sabe? É muito diferente esse Jesus da Bíblia do Jesus que eu achava que conhecia e não conhecia. E era muito engraçado, porque eu tinha umas experiências assim, eu via uma águia, mas eu não entendia o significado bíblico da águia. E olha que louco, tipo assim, as minhas experiências com o Espírito Santo, elas iam me empurrando pra esse lugar de intimidade com a palavra. Nossa, porque aí você ia buscar na Bíblia. Sim, que eu ia buscar na Bíblia. Eu ia nessa amiga primeiro. Aí ela falou, não, lê tal livro da Bíblia, ou pesquisa tal passagem. E aí isso me enchendo, fortalecendo a minha fé. O culto que me marcou mesmo, assim, que eu decidi entregar minha vida pra Jesus, foi um culto que o pastor Jobert... Gente, eu não lembro dessa palavra, eu só fui lembrar dessa palavra porque eu achei muito tempo depois. Mas era uma palavra assim... Era uma palavra falando de Zaqueu. Que Zaqueu, ele tinha vindo naquele lugar pra ver Jesus. O que ele não sabia que Jesus ia olhar pra ele e falar assim... Desce daí que hoje eu quero ir na sua casa, eu quero ter uma refeição com você. E, gente, eu não sei explicar o que aconteceu. Mas eu tive uma força interior que rompeu toda a minha vergonha, toda a minha timidez, todas as minhas barreiras. Eu vim aqui na frente, eu fiz oração de confissão. Confessei ali como Jesus. Mas lógico que depois eu passei por alguns processos com a minha família. Meus pais estranharam um pouco o horário do culto. Então, pra explicar... Já era às 9? Já era às 9. Então, às vezes acabava bem mais tarde do que acaba hoje. Então, tipo assim, gerou uma resistência. Mas foi um tempo que eu tava desempregado. Esse desemprego serviu pra muita coisa, né? Foi o lugar onde, junto ali com a minha conversão, aprendi a ser dependente de Deus. Então, tipo assim, eu via realmente a provisão de Deus por esses 6 meses. Então era engraçado, porque, tipo assim, às vezes eu tava com vontade de comer, tipo, um pastel. E aí chegava alguém e falava assim, olha, eu quero te pagar um pastel hoje. E aí a gente começa a experimentar desse cuidado e desse relacionamento com Deus. Tipo assim, a cozinha de casa era o lugar que eu mais tinha experiência com Deus. Que aí eu comecei a ouvir as músicas, as adorações. Então, tipo assim, era algo muito intenso. E às vezes eu tirava alguns momentos de clamor pela minha casa. Orando até pela conversão dos meus pais. Depois os meus pais vieram pro culto e tudo mais. Foi uma bênção. Hoje eles congregam aqui com a gente. Mas eu passei por esses processos de resistência, né? Ministerialmente falando, eu lembro que eu sempre gostei muito da comunicação. Mas eu entendia que ainda não era a hora de passar por aquele ministério ainda. Eu demorei, acho que uns 2-3 anos até entrar no Ministério de Comunicação. Então, minha primeira entrada em ministério foi com assistência. Por quê? Porque eu tinha muito forte no coração aquele texto de Filipenses 2, que Jesus se esvaziou e se fez servo. E aquilo marcou muito. E eu nem sabia o versículo, gente. Quando tinha uma música do Fernandinho, que é Galileu, que ele vai citar esse versículo. E eu fiquei, nossa, que demais, como que ele criou isso? Aí depois que eu fui descobrir que ele só tava lendo algo da Bíblia que encheu meu coração. Então, tipo, esses foram os meus primeiros estágios ali, desenvolvendo essa amizade com Jesus, com a palavra. Mas eu digo que o amor das pessoas me constrangeu de certa forma. Foi um fator de coisas, né? Mas foi onde eu criei essa fascinação por Jesus. Porque até então, até abrindo um pouco aqui da minha história, eu achava que a morte era a solução para as coisas. Então, tipo assim, era algo assim, a morte vai resolver todas as coisas. E aí, de repente, você se depara com alguém que venceu a morte. Peraí, quem que é esse homem que venceu a morte e ele triunfa sobre ela e ele vai voltar? E isso despertou algo muito grande no meu coração. Despertou uma fascinação. Inclusive pela volta de Jesus, que é um tema que eu gosto muito. Esse tema de fim dos tempos. De que Jesus vai voltar e que ele venceu a morte. Eu lembro que tinha uma música que era muito ministrada, era um louvor. Toda esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. Nossa, é verdade. Porque pra mim era uma experiência assim. Tipo, tudo que eu tinha perdido, eu realmente encontrei ali nos olhos do Cordeiro. Uau. E essa entrada em um ministério, Diego, foi logo no início da conversão? Ah, então, eu já, tipo, sempre fui envolvido, né? Então eu já cantava e tal. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei um tempo, mas não foi muito tempo não, assim, sem ministério. Eu entrei no treinamento do louvor, mas aí eu fiquei. No treinamento? Eu fiquei no treinamento um bom tempo, tipo, quase 2 anos, eu acho. Nossa, você ficou um bom tempo mesmo. E eu já cantava, mano, eu sabia cantar. E eu não entendia, tá ligado? Que o Senhor queria tratar meu coração. E eu lembro que eu ia pro Biel e falava assim, mano, essa menina aqui, ó, acabou de entrar no treinamento, ficou 2 meses e já tá ministrando.
eu já sei cantar, tá ligado? Deus tratando seu coração. Por que eu não vou entrar na escala? E na época não era o Biel e a Moni que lideravam, verdade, era o era o Reginaldo. Então assim, o buraco era mais embaixo. E aí, eu fiquei esse 1 ano e pouquinho, quase 2, no treinamento, mas aí depois já comecei a ministrar e... assim, tipo, mudou minha vida, né? O ministério Vocês me acham trouxe... o ministério me trouxe esse senso de responsabilidade, de, tipo, como deveria ser minha vida com Deus. Então, Sim. tipo, era um impulsionamento maior, ainda mais pra eu buscar mais o Senhor, sabe? Então, tipo, eu lembro que nas minhas primeiras escalas, mano, eu tremia aqui em cima igual vara verde, velho. Eu tremia muito, eu ficava muito nervoso. E aí... era aquilo, tipo, buscava o Senhor pra eu ficar tranquilo, pra eu ter sensibilidade, né? Pra conseguir ouvir a voz dele enquanto ministrava e tal. E era muito legal que, assim, a gente vinha pro treinamento e aí, na maioria das vezes era assim, a gente descia na salinha aqui embaixo, aí era a Jennifer e o Abner, né, na época, e a Jaque também. Aí, tipo, a gente fazia uns exercícios, aquecia a voz, não sei o quê. E aí ouvia a música, aí passava a música, só as vozes. E aí tinha um tempo de adoração também, só a gente ali. Aí depois a gente subia aqui e aí passava com o instrumental. Uma coisa engraçada, foi nesse momento que eu conheci a Gabi, minha esposa. Foi no treinamento Olha aí, do se você louvor. não entrou no ministério, olha. Fica a dica, Fica a dica aí. solteiros. Mano, tô solteiro, tá sem ministério, tá... teve um dia muito engraçado. Perdendo. Que assim, a gente não era amigo ainda, nem nada, mas, tipo, já tinha rolado uns olhares, alguma coisa assim, sabe? Já tinha demonstrado um interesse. E aí teve um dia que o Abner era um solo, que era, tipo, uma parte masculina e uma parte feminina. E aí o Abner colocou a gente pra cantar junto. Aí foi muito engraçado, mano, porque ficou, tipo, os dois mó envergonhadinhos, assim, tá ligado? Mas... foi legal, nessa época eu conheci a Gabi, conheci muita gente, fiz muitas amizades, foi muito bom também pra esse início, sabe? Que aí, tipo, comecei a ter outras conexões que não eram só com a minha célula. Sim. Comecei a me misturar mesmo com outras pessoas e fazer parte ainda mais da vida da igreja. Sim. Que aí depois tinham as reuniões também do ministério, que todo mês a gente tinha uma reunião e tal, então foi legal. Top. Essa risadinha. As reuniões de domingo É. são uma bênção, tá? É muito bom, nossa. E o seu discipulador, que é o mesmo também, mas sendo como que... Então, quando que começou? quando eu entrei, esse amor do Júlio e da Bárbara tinha me constrangido muito. E aí o Júlio foi meu primeiro discipulador. Uhum. Aí eu passei um tempo com ele e tudo mais. E foi legal. Esse primeiro contato com o ministério, porque ele me quebrou muito. Ele me quebrantou muito, me ajudou a ter o meu orgulho muitas vezes quebrado. Porque assistência é um ministério que você faz ali pro Senhor. E se você não tiver o seu coração nesse lugar, que olha, é o Senhor que está me vendo, e as coisas não são do jeito que eu quero, então o Senhor me tratou muito no ministério de assistência, nesse sentido de, olha, ministério não... Biel fala uma coisa que é muito top, que ministério não pode ter espaço para ego. E eu aprendi isso na realidade, que foi esse lugar onde o Senhor foi me quebrando, me quebrantando, me ajudando, me auxiliando a falar com as pessoas, a interagir com as pessoas, porque também era uma dificuldade que eu tinha. Às vezes a maneira de falar, no ponderar do amor ali, ser amoroso. Diego sabe um pouco. Ai, Rô, era engraçado. Então, esse foi esse lugar onde foi sendo construído. Esse caráter do ministro, né? Esse lugar onde foi sendo forjado. Então, o Ministério de Assistência, gente, é incrível. É um ministério onde você tem a oportunidade de viver coisas únicas, extraordinárias. E muitas vezes, as coisas que acontecem dentro desse ministério, a maioria da galera não sabe. Então, muitas vezes a gente vem aqui, Você podia contar uma história algumas pra manifestações diferentes que acontecem durante o culto e o pessoal não vê. E aí a gente vai lidando com essas coisas. Ou de repente você tá ali na porta, alguém te procura pra que você dê um conselho. Então eu já vi muito isso. Eu lembro de uma super rede que eu era novinho de ministério ainda. Eu tinha acabado de entrar, fazer uns 2 meses, eu acho. E já teve a super rede. E aí eu lembro que eu fui lá pra terceira galeria, né? Pra última galeria do Templo Maior.
E, gente, eu perdido ali, não sabia muito o que fazer, não sabia como lidar, porque era muita coisa acontecendo, primeiro uma novidade. E eu lembro que chegou um rapaz falando que queria falar comigo. E aí ele abriu a situação, era uma situação... Gente, eu não sabia lidar com aquilo, porque era um negócio... Assim, eu fiquei, meu, o que eu faço? Aí eu falei o que eu tinha pra falar pra ele, né? Dentro do que eu entendi, eu orei por ele. E soltou aquele, vamos orar, né? Vamos Tá orar. nas mãos de Deus. A gente vai ter que orar, porque, nossa, eu tava, meu Deus, o que eu falo pra esse cara? Porque eu não faço a menor ideia. Uhum. Então, foi esse lugar onde eu fui vivendo essas experiências, de ajudar as pessoas, de entender, ou também, assim, de entender que as coisas não são do meu tempo e do meu jeito. Que isso não pode ter espaço pra gente. Hoje eu acabo ensinando isso muito pra célula e tudo mais. Porque as coisas são do jeito do Senhor e nós somos um corpo, né? Então, quando a gente aprende a ser vida na igreja, a gente precisa aprender a ceder, aprender a aprender com os nossos irmãos, porque a gente precisa ter esse coração ensinável. Então, essas são as minhas maiores marcas ali. E o Júlio ali também me ajudando a me lapidar, ajudando nesses posicionamentos, porque pra mim era tudo uma novidade. Bíblia, Espírito Santo, Jesus, como que isso tudo funciona, como que é essa vida na igreja, o que é discipulado. Então foi nesses primeiros estágios ali que foram fundamentais pra, tipo, gerar essa base. Mas a base sempre foi o amor sem constrangimento, por livre... espontânea vontade de entregar-se ao Senhor. E eu queria muito aprender, então, tipo assim, eu fiquei sabendo desse negócio de discipulado, falei, nossa, vai deixar eu parecido com Jesus. Então foi aí onde eu tive esse primeiro contato. Depois passaram-se alguns anos, aí hoje eu sou discípulo do Biel, mas graças a Deus, gente, tudo certo com o Júlio, a gente é amigo, tá tudo certo. Não tem nada. Entendi que era um processo natural, um momento de transição, e aí já tô caminhando com o Biel, acho que uns 4 anos já, né? Acho que é. Acho que uns 4 anos já. Então é onde também eu fui aprendendo muitas coisas sobre ministério, sobre vida com Deus, sobre paternidade. Acho que o Biel carrega uma graça pra tratar sobre esse assunto. Nossa, muito. Então, foi algumas coisas que eu fui aprendendo a identificar no meu coração, tendo o coração exposto, o coração sendo tratado. Porque a gente vai passando, a gente teve esse momento de pandemia, né, que marcou todo mundo. Uhum. Então, depois da pandemia, quando a gente voltou, tava todo mundo meio quebrado ainda, tentando entender o que aconteceu. Principalmente a gente, né? A gente ido no descende, levantar do sapato. Ai, fui também. E aí vai todo mundo pro quarto, e aí lockdown, e aí tudo vira de ponta cabeça, e a gente perdeu pessoas. Então, tipo assim, esse momento pós-pandemia, e o Biel foi fundamental pra ajudar a restabelecer. E a vida na igreja, porque depois vem a célula Filhos da Promessa, cresce e tudo mais. Aí tem esse processo depois de, em 2023, a multiplicação. Aí surge a One. Então foi todo um processo até a gente chegar até aqui. Mas essa vida na igreja, com certeza, foi essencial para que eu me mantesse na fé. Uhum. Então foi algo muito importante. Tanto o discipulado quanto o ministério e a célula em si. Fazem parte da gente criar raízes na igreja local. Sim. A gente precisa ter essas raízes também, pra não... A gente tava conversando sobre raízes também, né, do culto passado, e é importante também a gente criar as raízes numa igreja, não ficar indo nesse vai e vem de igreja em igreja, que a pessoa fala, eu queria tanto ser usada, ser levantada pra eu pregar num culto, pra isso, pra aquilo, mas a pessoa vai e volta. Sim. Como que alguém vai, né, poder... Você vai se desenvolver se você não dá esse espaço também. Sim, é verdade. E o ministério e o discipulado, meu Deus, são as ferramentas dos céus pra desenvolver a gente, o nosso caráter, tudo, né? Aprender a ouvir não. Ouvir não. Eu acho que até pra você entender o que o Senhor te chama pra fazer. Porque assim, às vezes a galera fala, nossa, eu quero descobrir meu chamado, eu quero descobrir qual que é a minha vocação. Sim, mas se tá eu tenho parado. um dom. Mas não tá fazendo nada. E aí, Tipo como que assim, faz, né? Não é porque a pessoa entrou na comunicação que esse é o chamado dela. Sim. Não, cara, seu chamado, você pode estar na comunicação, mas você pode ser um pastor. Sim. Entendeu? Mas você precisa servir, você precisa estar pronto, o Senhor precisa te encontrar pronto para que o momento que você for ungido, consagrado, cara, você já tem uma bagagem, você já tem experiência com Deus. Sim. Nesse estágio da sua vida, você já está pastoreando, você já está cuidando de outras pessoas, sabe? Então acho que é muito importante a galera ter essa consciência. Eu lembro que no começo, eu queria fazer tudo. Tipo, tudo que falava que precisava, mano, eu queria ajudar, eu queria estar envolvido, sabe? E ajudou muito, assim, na minha construção, porque...
realmente, esse envolvimento e você ter esse coração, eu tava até conversando com a Gabi esses dias, que assim, a maturidade na fé, ela traz muitas coisas boas pra gente, mas às vezes a gente acha que a gente tá maduro demais e que a gente já cresceu muito, e aí você olha pra trás e você fala assim, meu Deus, aquele coração de uma pessoa inexperiente, que não sabia nada, que não conhecia ninguém, mas que só queria Jesus, às vezes faz falta. E esses dias eu fui muito visitado por esse sentimento, sabe? De olhar pra dentro de mim e falar assim, cara, qual foi a última vez que eu busquei ao Senhor sem precisar suprir uma demanda? Sim. Sabe? Tipo, buscar o Senhor só porque eu preciso, só porque eu quero, só porque eu tô com sede, com fome, sabe? E eu lembro que esse momento que eu cheguei na igreja, que eu comecei a me envolver aqui e tudo mais, eu tinha experiências muito profundas com Deus. Eu até falei um pouco nesse bate-papo que a gente teve do Seeds, que o Senhor me encontrava muito, assim, tipo, eu lembro que por diversas tardes, tipo, mano, eu jejuava e eu chorava e eu ficava lá no chão e só querendo Jesus. E ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Eu não tinha família aqui. Porque a igreja, ela foi construída com muitas famílias, né? Então a gente tem muitas famílias relevantes aqui e tudo mais. Mas você imagina, tipo, na minha cabeça, eu que tinha um espírito de orfandade gigantesco me rondando, que era brigado com meu pai, que não sei o quê. E aí quando eu chegava aqui e via aquele monte de gente com família, eu ficava assim, caramba, velho, que da hora. E eu ficava mal, porque eu não vivia aquilo. Tipo, não tinha meu pai aqui me abraçando quando o culto terminava, sabe? Ou quando tinha aqueles moveres assim, tipo, ai, pega a sua família, ora pela sua família. Tipo, não tinha isso. E a exposição à presença do Senhor me curava, sabe? O Senhor, naqueles momentos, se revelava pra mim como um pai. E o Rua falou sobre isso, né? Sobre essa unção que o Biel carrega acerca de paternidade. E ele foi um cara que foi, assim, uma peça fundamental pra mim. Eu me lembro de, muitas vezes, como a nossa célula era tarde, então eu ia pra casa dele, tipo, um pouco mais cedo, assim, 1h, 1h30 mais cedo, a gente tinha um tempo ali de conversa e já ficava pra célula. E, mano, eu tinha dias de, tipo, assim, a galera da célula tá começando a chegar já. Sim. E eu tá lá, tipo, mano, chorando igual criança. E todo mundo. E eu na sala dele, assim, suando o nariz. E todo mundo, tipo, mano, será que tá tudo bem com ele? Que é isso? Vocês querem uma licença? Eu volto mais tarde. Mas realmente foi um tempo que o Senhor me transformou bastante, assim, de muitas coisas. E às vezes faz falta, sabe? A gente. Não é carregar, talvez, a falta de temor, ou talvez a inexperiência, mas é o coração, sabe? O primeiro amor, né? Que a palavra do Senhor fala, tipo, eu tenho algo contra ti que você abandonou seu primeiro amor, sabe? Sim. E às vezes a gente tá muito acostumado no fazer e a gente esquece. Acho que até em nome da maturidade, né? Só que quando a gente vai ver a fruta, quando ela tá madura e pronta pra comer, quando ela tá mais molinha. Então muitas vezes a gente quer justificar a nossa falta de lágrimas nos olhos, ou tá tudo muito corrido, ou o nosso coração endurecido, em nome de uma maturidade que não existe. Porque, gente, já comeu uma pera que não tá madura? É horrível. Mas quando você experimenta, ela tá molinha, você pega ela na mão assim. Então eu acho que quanto mais maduro, mais mole a gente precisa estar. No bom sentido, no bom sentido. Uhum. E é muito legal, porque a gente vai aprendendo muita coisa. Só que o ensino, às vezes, ele é tentador no sentido de nos produzir arrogância e soberba. Só que quando nós olhamos para a palavra, Jesus nos orienta ao quê? Aprender a ser manso e humilde como ele é. E ninguém é mais sábio que Jesus. Mas as características que ele orienta que a gente aprenda dele é aprenda a ser manso e humilde. E muitas vezes, quando a gente cai nesse risco, porque é normal, a gente vai passar por essa fase que a gente não sabe nada e a gente tá ardendo muito. Mas também vem aquela fase que a gente vai construindo conhecimento, a gente vai aprendendo as doutrinas, aprendendo como funciona a salvação, o fim dos tempos e tudo mais. Só que isso pode produzir o que no nosso coração? Soberba. Só que essa não é a orientação de Jesus, porque à medida com que nós sabemos mais e conhecemos ele, deveria nos tornar igual a ele, manso e humilde.
Nossa, Então isso é total. algo muito... Pra que a gente sonde nosso coração? Porque todo mundo cai, né? Não sei se- Eu já me peguei nesse lugar de, nossa, eu sei muito e... Às vezes a gente até sobrepõe a comunhão com os irmãos. E, cara, assim, não precisa ir muito longe. Às vezes você leva uma palavra de sabedoria na célula e aí vem umas 2 pessoas e fala assim pra você, nossa, que palavra, hein? Sim, Foi muito aí bom. já- Aí já na cabeça já- você fala assim, eu sou o Maru Miyazaki. Mini Jonas. Vai com calma aí, Mini Jonas. Milhões. É uma linha muito tênua, né? Sim, é uma linha muito fina. E aí tem uma frase que alguém fala na internet que é queimar como nos primeiros dias com a maturidade dos últimos. E eu acho que aí é um ponto pra gente sempre estar olhando pro nosso coração. E aí, querem contar as novidades agora? Já vamos contar as novidades? Bora. Vamos Então caminhar? bora. Gente, nós estamos aqui. Ah, não. Primeiro, Pera- vocês viram como a gente foi abençoado, como eles soltaram palavras poderosas. Agora, conta a novidade, Juan. Bom, o GPcast vai ter alguns temas específicos. Então, se você curte aí um papo de escatologia, fim dos tempos, a gente quer trazer algumas coisas aí pra você, não só sobre esse tema, mas temas diferentes aí sobre finanças, sobre estudo, sobre salvação, sobre hombridade. Então a gente vai estar trazendo esses temas agora no GPcast. E eu e o Diego, a gente vai estar aqui com vocês também, junto com a Laís e a Amanda, para estar entrevistando essas pessoas. Então talvez você veja alguns rostos que não são muito conhecidos, mas são homens e mulheres de Deus. Tem uma galerinha aí do Ministério de Ensino que vai estar aqui com a gente para bater um papo aí sobre diferentes assuntos. Ou talvez já tenha convidados que já passaram pelo GPcast, mas vão estar voltando aí pra gente aprender coisas novas. A ideia é a gente conseguir um espaço pra trazer esses assuntos, né? O Juan, ele carrega algo muito especial em relação a ser mestre mesmo, ao ensino das escrituras. Então, a ideia é a gente conseguir trazer temas bem bíblicos e aprofundar, tirar dúvidas da galera mesmo. Esses pontos relacionados ao que a igreja acredita sobre o fim dos tempos, Muito qual é a bom. nossa visão teológica, né? O que a gente pensa acerca da volta de Jesus, porque assim, hoje na internet você tem de tudo. Você tem galera que fala uma coisa, você tem gente que fala outra, e a nossa preocupação é em realmente manter o nosso zelo com aquilo que a nossa igreja acredita, e também nos aprofundarmos e assim, conhecermos as escrituras, porque se a gente não conhece a palavra do Senhor, se a gente não sabe o que a palavra do Senhor está falando, assim, Não dá pro nosso coração queimar da forma como Exato, deveria, né? Exatamente. E a gente acredita muito que nós estamos muito próximos, né, da volta do Senhor, cada vez mais. A única certeza que a gente tem é que Jesus está voltando. E trazer esses temas é importante pra gente conseguir, igual a Rua falou, manter o nosso coração queimando cada vez mais e não ter medo, mas sim ansiar, Seio, entender qual que é a mentalidade que a igreja dos últimos dias precisa carregar. Porque sim, existe um posicionamento específico que nós precisamos cada vez mais tomar pra gente sermos encontrados fiéis. Sim. Sabe? E 1 Pedro, 1 ou 2 Pedro vai falar que tipo de pessoas nós vamos precisar ser Que pra tipo esses de dias. A música da F-Hop lá que você tanto ouve, é um versículo, Mano, é tá? verdade. Eu queria chamar a atenção da galera que, assim, F-Hop é Bíblia puro. E às vezes a gente ouve uma coisa, igual o Rua falou da música do Fernandinho. Nossa, como será que os caras linda! pensaram isso? É. Tá na Bíblia! Tá na Bíblia, gente. A gente conhece a música, mas não conhece a letra, não conhece o Deus que inspirou, sabe? Essa canção existir, essa poesia nascer. Então a ideia é a gente ser cada vez mais profundos na palavra. E vai ser um prazer estar aqui com vocês. Uma nova temporada, um novo de Deus tá chegando aí. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado através da vida de vocês, conduzindo essas conversas, trazendo essas pessoas que a gente não tá acostumada, que a gente às vezes não conhece. O Juan me soltou um nome lá que eu também não conhecia. Dá um falei, spoiler aí, fala aí quem que é um convidado aí que já falta tá... um convidado. Confirmado? Nenhum. Mas a gente vai convidar a Fernanda Cami, gente. Quem é Fernanda Gente, Cami? Fernanda Cami é minha professora de teologia aqui da igreja. Agora Ela é ela vai ter que coordenadora do aceitar. Ministério de Ensino Cristo Salva. E ela é alguém que manja desse assunto de escatologia, gente. Eu estive com ela. Às vezes eu tiro dúvidas com ela até hoje sobre alguns temas e ela fala, pode mandar. Então ela é alguém que a gente quer trazer aqui pra vocês, pra abrir
esse leque de possibilidades acerca da escatologia. Igual o Diego falou assim, existem posicionamentos diferentes. Mas vamos parar de se posicionar por causa de TikTok e Reels e vamos começar a entender um pouco o que a nossa igreja acredita, qual que é o nosso posicionamento. Por que eu acredito no que eu acredito. Por que eu acredito no que eu acredito. Então essa vai ser a nova temporada do GPcast e a gente espera com que vocês sejam muito abençoados e estejam aqui com a gente, hein? Não é pra perder nenhum. Não. Isso aí. Recado final? Quer dar um tchau? Eu quero agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus. Até logo. Mas, eu queria falar que eu tô muito feliz com esse projeto e tenho certeza que o Senhor, Ele tem de fato despertado o nosso coração e não é por acaso, sabe? Nós temos nos mobilizado em fazer tantas coisas, em trazer tantas coisas pra rede de jovens e é justamente pra edificação do corpo, sabe? É pra todos nós estarmos edificados mesmo no Senhor e cada vez mais tendo mais a plena certeza de quem o Senhor é, sabe? Conhecendo ao Senhor, sendo conhecido por Ele e caminhando com o coração queimando até o fim. Faço das suas palavras as minhas. Brincadeira, gente, mas vai ser uma alegria estar aqui com vocês. Hoje foi meu primeiro podcast, já gostei bastante. E espero revê-los aí muito em breve. Obrigado aí, meninas, pela oportunidade de estar aqui, contar um pouco da minha história e compartilhar algumas coisas. Acabamos na E é isso! Acaba na hora! Agora diz aí Vamos ser mandados embora, vamos gente. ser expulsos da igreja. Amém, galera. Amém, gente. Até logo. Beijo. Hello!